Boa tarde. Muito obrigado para todo mundo que veio aqui. Meu nome é Fausto Salvadori, sou jornalista, um dos fundadores da Ponte Jornalismo, que é um site de jornalismo que cobre principalmente questões ligadas a direitos humanos, especialmente violência policial, violência de Estado, de modo geral, ligado ao sistema penal. Então, a gente denuncia desde a violência cometida pela polícia até a violência cometida pelos juízes, promotores e a violência também cometida dentro dos cárceres. A gente existe desde 2014 e acompanhamos bastante essa questão ao longo dos anos. Quero começar lembrando que a gente tem aqui um evento com muita coisa bacana. Tem as editoras que trouxeram os livros com bons descontos, livros de excelente qualidade. Tem também ali a choperia artesanal. Tem um espaço autogerido para cuidar das crianças, onde crianças e adultos podem aqui ter o seu espaço. E também tem ali a cozinha, onde cada um prepara e cuida também ajudando todo mundo a cuidar do seu alimento, do café. É isso, taca do café. Vamos começar. O tema dessa mesa é algo que está escrito aqui, onde eu coloquei. É um título diferente, dado pelo Cauê, que é Selfie ou Bomba? O papel da polícia em infiltração militar na repressão. Falar em 2013 é falar também de violência policial. Não que a violência policial ali tenha sido diferente ou até maior do que em outros momentos da história do Brasil, mas ela foi muito emblemática. Poucas vezes ela foi tão visível. Isso é algo que chama muito atenção. Nunca se falou tanto de violência policial, talvez, quanto a partir daquele momento, para o bem ou para o mal. A gente vai te falar disso daqui a pouco. E é indissociável, então, 2013, da questão da violência policial, então, e tudo que foi acontecendo depois. Então, para começar falando sobre isso, eu vou trazer aqui o Pedro Marim. O Pedro Marim é autor desse livro, Carta no Coturno. Quem quiser depois pode comprar o livro com desconto aqui e pegar um autógrafo dele. Deixa eu falar um pouco sobre ele. Onde está aqui, em algum lugar. Está aqui. Pedro Marim, editor-chefe e fundador da revista Ópera. Foi correspondente na Venezuela pela mesma publicação. É articulista correspondente internacional no Brasil, no site Global Independent Analytics. E é autor de outro livro também, Golpe à Guerra, tese para comemorar 2016. E desse livro, Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. Os dois livros saíram para a editora Baioneta. Esse livro aqui. Então vamos começar agora, o Pedro. Ia começar pedindo para o Pedro falar um pouco sobre a questão da violência policial em 2013. O que ela representou dentro daquele contexto? Bom, boa tarde a todos e a todos. Obrigado pela apresentação, Fausto. Bom, como o Fausto falou, esse meu livro trata de uma questão que se tornou patente no nosso país, que é a questão do Exército, das Forças Armadas, da presença militar na cena política, do golpismo, desse tipo de coisa, né? É um livro, enfim, que a gente lançou em 2018, ali, logo após a eleição do Bolsonaro, já adotando uma linha que a gente vem adotando há um tempo. Uma coisa talvez que seja interessante dizer é que, enfim, apesar dessa minha cara, eu sou muito jovem, né? Eu tenho 27 anos, então em 2013 eu tinha 17, aquela idade maravilhosa que em um ano você já pode começar a rodar de verdade na cadeia, né? Então você aproveita esse último ano para fazer de tudo, né? Em 2013, eu acho que, enfim, em 10 anos de 2013, a gente está fazendo uma série de reinterpretações sobre o que foi 2013. Acho que é um fenômeno ainda um pouco incompreendido por várias razões e de várias formas diferentes. E acho que, na época, também foi muito incompreendido até pela gente que estava lá. Ontem, revisando os acontecimentos, eu fiquei impressionado. Falei, nossa, isso durou 3 semanas. Parecia 6 meses que a gente estava na rua, né? Mas eu acho que uma das coisas que
talvez ajude a gente a compreender 2013 e que talvez falte nessas interpretações que a gente está fazendo, é justamente entender, bom, primeiro 2013 é uma ruptura com a Nova República. Isso já é uma coisa mais ou menos comentada. Então a Nova República nasce ali na Constituição de 88, é um pacto, como toda Constituição é um pacto entre forças distintas, no caso os militares que dominavam o governo, uma oposição liberal, burguesa, associada ao imperialismo, que já tinha desembarcado da ditadura, apesar da ditadura ainda se manter, e os trabalhadores, as forças populares, que desde as greves do ABC estavam se colocando na cena política e estavam fazendo suas reivindicações. O fato é que em 88, para o regime se manter, era só por meio da violência. A oposição liberal já não estava com os militares, o imperialismo já não estava com os militares, e aí a gente tinha até a proposta dos chamados frotistas, né, o pessoal do Silvio Frota, que queria justamente isso. Então vamos radicalizar o regime, vamos aumentar ainda mais a repressão, etc. E, ao mesmo tempo, ele não podia ainda ser superado, porque a força dos trabalhadores, as forças populares, não estavam num grau de organização capaz de colocar o regime abaixo violentamente. Então se faz um pacto e se chega à Constituição de 88, se chega à Nova República. A Nova República, eu acho que é importante a gente pensar um pouco quais são os elementos constituintes do espírito dessa Nova República. E aí eu diria que tem dois elementos-chave, né? Um dos elementos é que o andar de baixo e o andar de cima, a promessa, pelo menos, é que eles se consertariam num grande pacto econômico em que o andar de cima não vai ter que enfrentar aquelas reformas que o Jango foi derrubado por ter proposto, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma nas cidades, a reforma nos transportes, etc., reforma financeira. Eles não vão ter que se enfrentar com isso. No entanto, para as classes populares, a gente vai conceder uma série de direitos. A nossa Constituição, de fato, tem lá escrito uma série de direitos sociais. Educação, saúde, trabalho. Como o texto constitucional é realmente muito progressista. Então, esse é o primeiro pacto. Vamos fazer um pacto de estabilidade. Nem os ricos vão ganhar muito a ponto dos pobres não terem nada, nem os pobres vão querer ter muita coisa a ponto de interferir nos ricos. Esse é o pacto que se coloca ali. Um segundo pacto que se coloca ali é o seguinte: as disputas políticas nesse país nunca mais vão ser resolvidas pela violência. Violência e política, a partir de 88, são coisas que não têm que estar associadas. Então se faz um pacto de paz social. Olha. E aí agora, a forma de resolver as disputas políticas vai ser pelo voto, vai ser pela institucionalidade, vai ser pela reforma das instituições modernas, não vai ser mais no pau de arara, não vai ser mais no fuzilamento, não vai ser mais na cadeira do dragão, etc. Junho começa justamente como uma denúncia de que, olha, apesar de nos últimos 13 anos as coisas estarem melhorando da porta de casa para dentro, da porta de casa para fora elas não estão. Em alguns aspectos elas estão piorando. Então, veja, o aumento na capacidade de consumo de 2002 a 2013 é um fato. O acesso à possibilidade dos pobres acessarem a universidade pelo ProUni, pelo FIES, etc., como foi o meu caso, também era um fato. Mas a gente tinha problema, por exemplo, com a saúde. A gente tinha um SUS ótimo, mas a gente continuava enfrentando a fila do hospital, continuava com gente morrendo na fila do hospital. A questão dos transportes se mantinha, com uma população que cada vez crescia mais. E cada vez mais ficava mais difícil sair da periferia e chegar até o trabalho. A questão da polícia, bom, se existe um pacto de paz social, mas a polícia continua matando na periferia. Agora não se coloca mais no pau de arara um militante, mas você morre numa viela qualquer. Então, junho vem justamente denunciando essas coisas
e dizendo, esses direitos sociais da Constituição, que foram pactuados lá, não foram assegurados ainda. A gente conseguiu avançar, mas esses direitos não chegaram. Um aspecto, por exemplo, a educação pública. Tanto assim que em 2014 e em 2015 vão explodir as ocupações depois nas escolas públicas aqui em São Paulo, em todo o país, fundamentalmente. Quando se coloca esse aspecto do pacto em xeque, era assim óbvio que um outro aspecto do pacto também ia ser colocado em xeque. Era óbvio que a violência ia aparecer. E ela aparece. Ela aparece já nas primeiras manifestações. A princípio, você tinha atos, por parte dos manifestantes, você tinha atos muito pontuais de depredação, de pichação, de colocar fogo em lixeira, esse tipo de coisa. Mas a repressão policial já era muito dura. Então, no dia 2 de junho, se eu não estou enganado, se coloca, né, o aumento da passagem. No dia 3 tem o primeiro ato ali no Boimirim. Dia 6 tem um segundo ato. Dia 11, um terceiro ato. Até então, os atos tinham 2.000, 5.000 pessoas. Quando que a coisa vai mudar? No dia 12. No dia 12 se sai do Teatro Municipal rumo ao Terminal Parque Dom Pedro, tem um cordão policial isolando o terminal, começa a repressão, uma parte, um grupo dos manifestantes consegue entrar ao terminal, e aí a repressão já tinha começado e digamos que o terminal também foi reprimido. Aquela manifestação, bom, repressão, um pessoal corre para lá, um pessoal corre para lá, a coisa se divide, um grupo ruma para o centro, acho que para a República, e o outro grupo ruma para a Paulista, e aí, no meio disso, é quebra-quebra, o que tiver na frente quebra. E nesse dia tem um policial, um menino vai pichar um prédio, aparece um policial, agarra o moleque, e aí bateram no policial, e saiu aquela imagem famosa nos jornais do policial com o rosto sangrando e a pistola apontando, né? Quando isso acontece no dia 12, nessa noite e no dia seguinte, a imprensa começa a falar em uníssono sobre a necessidade de reprimir aquelas manifestações. No dia seguinte, a Folha de São Paulo vai vir com aquele famoso editorial, Retomar a Paulista, em que pedem mais repressão, como se a repressão do dia 12 não tivesse sido suficiente. No dia 13 fala, tem que ter mais repressão, é necessário botar um ponto final nisso. E aí, no dia 13, a polícia acode esse pedido da imprensa. Quando a gente estava subindo a Consolação, na Maria Antônia tinha um bloco da polícia. Quando se estava começando a passar, a polícia começa a disparar. E aí é tiro de borracha para todo lado, 17 jornalistas feridos, dois sofreram disparos no olho, um deles, o Sérgio, perdeu a visão de um dos olhos. É muita repressão, e é uma repressão que não era... Antes também era muita repressão, mas naquele dia foi uma repressão... foi absurdo. Tinha vídeo da polícia quebrando a própria viatura, depois na rede social. Tinha transeunte apanhando. Tinha senhora voltando com criança para casa, tomando spray de pimenta. Foi uma violência realmente demencial, sem sentido. Ou seja, no dia 12, quando teve a violência, motivou esse chamado a mais violência pela imprensa. No dia 13 tem mais violência, e aí se abre a porta para se começar a colocar ali nas manifestações outras pautas. Eu acho que vocês lembram do senhor Arnaldo Jabbour, que era colunista na CBN e também no Jornal da Globo. Ele sai com uma postura no dia 13, dizendo que esses manifestantes são todos de classe média, não faz falta os 20 centavos para eles, o que eles querem é só quebra-quebra, não sei o quê. Acontece o dia 13, é uma quinta-feira,
No dia 14, 16 e 17, a imprensa muda completamente a narrativa. Ali a narrativa é: a polícia foi abusiva, os meninos estão certos, realmente tem depredação, mas olha, a polícia é mais violenta. Finalmente eles reconhecem, depois deles terem pedido. E aí começam a falar corrupção, a PEC 37. Esses meninos, eles começaram lutando pela passagem, mas a luta não pode se perder. Quem diria, a imprensa que tanto atacou esses meninos, agora começava a dizer que a luta não podia se perder e que tinha que ser contra a PEC 37, etc. E a coisa avança nesse sentido. Nos próximos dias, você tem no dia 17 o grande ato, o primeiro grande ato nacional massivo aqui em São Paulo, 65 mil pessoas, mas já com essa característica, aquele pessoal com cartazinho contra a PEC 37, queremos escola padrão FIFA, saímos do Facebook, o gigante acordou. Ali já estava meio estranho. Aí tem o dia 18, que é na frente da prefeitura. É uma manifestação, essa eu não fui, infelizmente, porque no dia 17 eu respirei muito gás e aí eu estava meio abatido. Mas tem o dia 18. Você tem, no dia 19, o revogamento do aumento das passagens. E no dia 20 é o dia que tem a grande manifestação, 1 milhão de pessoas na rua do Brasil inteiro. E aqui em São Paulo, a direita ali já tinha tomado a coisa. Tanto assim que quem estava de vermelho aquele dia ou apanhou ou bateu. Não tem outra opção para aquele dia. Então, vejam, evidentemente, de 88 até 2013, o Brasil continuou sendo muito violento. Continuou morrendo gente na favela, continuou a violência policial, a polícia cada vez se tornou pior, talvez. Só que até 2013, a gente ainda tinha mantido essa farsa de que violência e política não são fundamentalmente as mesmas coisas. De que violência e política não têm uma ligação. De que guerra não é política e de que política não é guerra. E em 2013, quando a esquerda sai para a rua no começo, denunciando esses pactos, denunciando a nova república, isso volta a aparecer e a gente começa a enfrentar isso. Para encerrar de uma forma bem rápida, para amarrar, o que é interessante é o seguinte: nós tomamos a vanguarda, a esquerda foi a vanguarda em 2013 na denúncia de que a nova república não tinha oferecido o que ela tinha prometido. E a direita se apropria disso ali já ao final de junho, depois sai das ruas. Essa história de uma linha do tempo assim perfeita, de junho até o golpe de Dilma, não é bem assim. Em 2014 eles saem, a direita começa a aparecer nas ruas, em 2015 com mais força. Em 2016, de fato, a direita rompe com o Pacto da Nova República. Eles rompem com aquele princípio de que as coisas serão resolvidas pelo voto. Eles derrubam a Dilma. E não por acaso, quando o Temer assume, ele assume com uma redoma verde-oliva, com militares no Ministério da Defesa, nos Correios. Não começou com Bolsonaro isso. No GSI, com o senhor Etchegóin. Então, veja, quando teve a intervenção militar no Rio, e se coloca o Braga Neto, que viria a ser depois candidato a vice-presidente do Bolsonaro. Então, veja, a direita rompeu os pactos da Nova República. O Bolsonaro é a expressão mais absoluta disso. E a expressão mais absoluta dessa volta à violência na política também. Essa coisa do Bolsonaro, não, ele é honesto, pelo menos ele fala a verdade. É porque ele é violento. É porque a verdade é violenta, porque a realidade é violenta. E aí o Bolsonaro traz, aí sim a redoma se expande, 6 mil militares, é ministro para cá, para lá, vice, não sei o quê. Então, veja, para encerrar, eu acho que é necessário a gente entender que a nova república foi rompida já pela nova direita. O Lula agora é eleito, ainda bem que ele foi eleito, ainda bem que o Bolsonaro não voltou de fato.
Mas não adianta a gente querer recompor esses cacos. Não adianta a gente querer colar esses cacos da nova república. Eles foram explodidos já. E a gente tomou o primeiro passo para isso e tomou acertadamente. Porque não dá para viver no meio desses cacos. Não dá para viver com a polícia matando, com a saúde não funcionando, com a educação nos termos que está hoje. Não dá para ficar... bom que agora eu tenho direito ao ensino superior, mas a minha escola vai ser uma merda toda a vida. Então, eu acho que 2013 ensina para a gente que a gente tem que oferecer um discurso radical para substituir a nova república. Porque a nova república não se efetivou. O pacto se manteve por algum tempo, mas ela não se efetivou. Não adianta a gente colher esses cacos. Tem que oferecer alguma coisa no lugar, senão é a extrema-direita que vai oferecer. E eles estão prontos para isso. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Quem vai falar agora é o Almir Felite. Almir Felite é mestre em Direito pela Faculdade de Ribeirão Preto e atualmente é advogado e academicamente atua nos seguintes temas: Sociologia do Direito, Instituições Policiais, Segurança Pública, Direitos Humanos e Militarismo. E o Almir é autor desse livro, que está sendo lançado agora. Vai ter uma sessão de autógrafos hoje, inclusive, que é História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, também lançado pela Autonomia Literária. Tive o prazer e a honra de fazer o prefácio desse livro, então recomendo. Eu acho que ele é muito bom para a gente lidar com o problema da memória curta que existe quando se fala de violência policial no Brasil. Muita gente acha que algo que começou com a ditadura militar e algo que seria um acessório, um desvio. A polícia é violenta porque tem uma herança da ditadura ou porque ela está se desviando das suas funções. O Almir ele vai retroceder até o início da história do Brasil independente para mostrar que não. Que a gente sempre tem uma tradição ampla de polícia militarizada, de polícia atuando no controle social aos grupos, primeiro contra escravos, depois contra primeiro contra escravos e contra pessoas livres, mais pobres, depois contra grevistas, e sempre depois também contra a população escravizada negra agora liberta, mostrando que no Brasil violência policial é uma tradição de longe, e não é algo que começou agora, não é algo que começou com a ditadura de 64, é algo que faz parte da essência do Brasil. Diria até que violência policial é algo que representa o Brasil até mais que caipirinha, capoeira e samba. Espero não ter dado muito spoiler do livro, porque eu realmente gostei muito do livro, recomendo muito. E agora eu vou passar a palavra para o Almir. Trazendo a questão para junho de 2013, até que ponto a violência policial de junho de 2013 é uma exceção ou ela confirma a tradição da polícia no Brasil? Obrigado, Fausto. Obrigado a todos. Boa tarde, primeiramente. Quero agradecer a presença de cada um aqui. Muito feliz de ver a sala cheia. Agradecer especialmente ao pessoal da Autonomia Literária que acreditou no meu trabalho. Muito feliz. Hoje foi a primeira vez que eu vi o livro físico publicado, né? E para fazer esse gancho, né, da história da polícia com a violência policial de 2013, acho que a gente primeiro precisa começar com uma primeira constatação que ela é, ao mesmo tempo, um pouco óbvia e um pouco chocante, né? A violência policial em 2013 ela foi absolutamente normal. Entre várias aspas, né, porque é algo que a gente não deveria ter normalizado, mas ela foi uma violência que aconteceu sempre ao longo da história da polícia, desde os tempos do Brasil Império, desde os tempos do Brasil Independente. Então, é lógico que existem graus diferentes de violência policial ao longo da nossa história, mas o fato de haver violência, e não só o fato, para puxar para o nome aqui da nossa mesa, que é selfie ou bomba, o fato das selfies com as manifestações de direita também é algo normal, assim como as bombas nas manifestações de esquerda foram algo normal. E para mostrar essa normalidade brasileira, essa normalidade violenta brasileira, eu queria trazer um pouco aqui da história da polícia no Brasil, né, que é algo que eu trago
no meu livro, e eu vou tentar assim, trazer da forma mais resumida possível, porque senão acaba meu tempo aqui e já vão cortar meu microfone. E aí ninguém lê o livro, né? E aí ninguém lê o livro também, eu não posso contar tudo, né? E para contar a história da polícia no Brasil, eu queria primeiro dizer que a gente precisa acabar com 2 mitos que nós mesmos, dentro das esquerdas, dentro dos movimentos progressistas no Brasil, costumamos repetir a respeito da história das polícias e a história da repressão policial. E eu já vou dar um spoiler um pouco para ninguém sair daqui achando que eu estou defendendo ditadura, nem que eu estou sendo racista, por favor. O primeiro grande mito é o de que a polícia militar ela nasce da ditadura militar. Isso é um grande mito, porque a história da polícia militar é muito mais antiga, ela vai remeter aos tempos do Império, e eu já vou falar um pouco melhor sobre isso. E o segundo grande mito que a gente costuma repetir é que a grande base do nascimento das polícias no Brasil foi o fato da escravidão negra. A verdade brasileira é muito mais racista do que isso. A polícia não nasce para reprimir negros escravizados. A polícia nasce para controlar negros livres. À medida que o abolicionismo no Brasil cresce, à medida que no Brasil a gente tem mais e mais negros livres, lembrando que o abolicionismo no Brasil foi tardio, o Brasil é o último país a abolir a escravidão negra no mundo todo, à medida que o abolicionismo vai evoluindo no Brasil, as polícias vão evoluindo também. Por quê? Porque os negros brasileiros vão passando do controle privado dos escravizadores para um controle público dos escravos, das pessoas negras. E eu não costumo trazer anotações, mas como eu sou um pouco ruim de número, eu queria trazer algumas datas aqui para mostrar um pouco dessas coincidências que marcam a história da polícia no Brasil e a questão de raça no Brasil. Lembrando aí, mais uma vez, né, a abolição tardia que se passa no Brasil, né, lembrando que, por toda a América, os movimentos de independência vieram junto com a abolição da escravidão, com exceção de Brasil, Estados Unidos e Cuba. Brasil, Estados Unidos e Cuba são os 3 países que só vão abolir a escravidão já como independentes, já não mais como colônias. Eu lembro que essa abolição ela foi um processo longo, um processo demorado. A luta abolicionista se estendeu por décadas. A primeira lei abolicionista que surge no Brasil é de 1831, Lei Barbacena, que proíbe o tráfico de escravos negros no Brasil. Depois a gente tem a Lei Bill Aberdeen, em 1845, na Inglaterra. A gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei dos Sexagenários, em 1885, até chegar a Lei Áurea, em 1888, que finalmente abole a escravidão no Brasil. Estou falando de um período de 50 anos. E aqui começam as nossas coincidências históricas, as coincidências históricas que fazem eu repetir aqui o mito que nós devemos quebrar, de que as polícias se desenvolveram não para controlar negros escravizados, mas sim para controlar negros livres, para controlar uma população que a cada dia que passava se tornava mais livre. As grandes reformas policiais no Brasil, elas acontecem já no Brasil independente. Para vocês terem uma ideia, somente 3 polícias militares do Brasil comemoram o seu nascimento antes de 1831. A Polícia Militar de Minas Gerais, que tem uma história ligada ao ciclo do ouro, né, ao controle da exploração de ouro em Minas Gerais, lá no século XIX ainda. A Polícia Militar do Rio, que surge com a chegada da família real portuguesa, ou seja, já quase no Brasil independente. E agora me fugiu a terceira, me desculpem, mas existe uma terceira, a Polícia Militar de Pernambuco, que também já é nascida perto da época da independência brasileira. Por quê? Porque as grandes reformas policiais, isso não é uma exclusividade brasileira, as grandes reformas policiais elas começam a surgir a partir do surgimento do Estado liberal no mundo todo.
A polícia moderna, como a gente conhece, ela é uma instituição tipicamente liberal, uma instituição típica do Estado liberal, uma instituição tipicamente burguesa. Ela vai começar a nascer no mundo todo, essa polícia moderna, a partir do século XIX. E no Brasil, mais especificamente, a partir do Brasil independente, que é a formação do Estado liberal brasileiro. Então, a primeira grande reforma policial que a gente vai ter no Brasil é justamente, olha só a primeira grande coincidência, em 1831, no ano da primeira lei abolicionista do Brasil, na Lei Barbacena, que proíbe o tráfico de escravos no Brasil. Em 1831, numa época em que as oligarquias estaduais já eram muito fortes, elas conseguem passar um decreto para que cada província possa ter o direito de formar os seus corpos de guardas municipais, em 1831. É por isso, é a partir dessa lei, se você entrar no site de qualquer polícia militar do país, você vai ver que a maior parte das polícias militares comemora o seu nascimento nessa década de 1830, porque todas elas são fruto dessa lei. Uma lei que surge no mesmo ano da primeira lei abolicionista no Brasil. A segunda grande reforma, isso é uma reforma mais voltada para o militarismo, para as polícias militares. Mas não é só as polícias militares que começam a se formar nesse momento. É também o sistema de justiça criminal, e junto com o sistema de justiça criminal, o surgimento das nossas polícias civis. Por isso também é nessa época, em 1830, que surge o primeiro Código Penal brasileiro, o Código Penal do Império, que vai trazer criminalização da luta abolicionista, vai trazer a criminalização da luta contra o Império, e vai trazer a criminalização de crimes como crime de vadiagem, por exemplo. Para quem não sabe, o crime de vadiagem era o simples fato de uma pessoa não conseguir comprovar renda, teto e trabalho. Isso num país que estava passando por um momento em que as pessoas negras saíam de uma situação de escravidão para uma situação de marginalização, equivale a dizer que era uma criminalização das pessoas pretas no país, porque eram pessoas que saíam da situação de escravidão, mas não tinham na liberdade políticas públicas de acesso a trabalho, de acesso à terra. Eram pessoas que naturalmente incorreriam no crime de vadiagem, que era um crime, um não crime, vamos dizer assim. Bastava você não ter um teto, um trabalho e uma fonte de renda. Em 1832, uma outra nova reforma, o Código de Processo Penal. Em 1841, uma reforma desse Código de Processo Penal que traz a figura dos delegados, traz a figura dos chefes de polícia. E em 1871, talvez, a reforma mais importante das polícias civis, que traz a figura do inquérito policial. Um inquérito policial que, desde 1871, praticamente não passa por nenhuma mudança legislativa. O inquérito policial que nós vivemos hoje é praticamente o mesmo inquérito policial que é criado lá em 1871. É um mecanismo policial, um instrumento policial criado na época da escravidão, na época do Império, e que até hoje está aí em vigor. Eu trouxe essas datas para mostrar para vocês assim como a história policial ela é recheada de coincidências históricas. Como o Brasil vai passando de um país baseado no trabalho escravizado de pessoas negras para um trabalho de pessoas livres, como a população negra vai passando, vai migrando de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade, mas uma liberdade marginalizada, e principalmente como o Estado ele se organiza de uma maneira em que, a partir do momento em que essas pessoas negras não mais podem ser controladas pelo poder privado dos escravizadores, dos proprietários de escravos, elas passam ao controle público das cadeias, ao controle público das polícias. E esse movimento ele vai continuar nos próximos anos. Após a proclamação da República, após a abolição, a gente começa a ter no Brasil a formação de uma classe proletária no país.
A classe proletária começa a ganhar corpo tanto com as pessoas negras que passaram a uma situação de liberdade, quanto com os imigrantes brancos, em sua maioria europeus, que passam a compor a classe trabalhadora. E, a partir daí, a gente vai ter, de novo, uma série de coincidências históricas. Porque se no momento de abolição a gente tem a formação das nossas polícias, é no momento de efervescência dos movimentos populares, é no momento de formação da classe proletária brasileira que as polícias vão passar por um novo momento de reforma, um momento de especialização. Então, aqui para trazer um pouco, né, dessas coincidências, anotei aqui mais algumas datas. Né, em 1904, a gente tem a popularíssima revolta da vacina, uma revolta que não teve pautas muito concretas, mas é uma revolta extremamente popular, em 1904. Em 1905 e 1906, a gente tem o registro das primeiras grandes greves em São Paulo. E em 1917, a gente teria a primeira grande greve geral no Brasil. E em 1922, enfim, a criação do Partido Comunista Brasileiro. Vejam vocês que a gente tem, nesse primeiro momento do século XX, um momento da efetiva organização da classe proletária livre do Brasil. A gente passa de um momento do trabalho escravo no Brasil para um momento em que a gente tem uma classe proletária livre e organizada, principalmente nos grandes centros urbanos. Se de um lado a classe proletária se organiza, do outro lado as elites, por meio da máquina estatal, também se organizam. Se organizam através de reformas de especialização policial. Então, trazendo aqui um pouco, de novo, essas coincidências, entre aspas, né, da história policial com a história de classes do Brasil, a gente tem, em 1906, a contratação de uma missão militar francesa para treinar a Polícia Militar de São Paulo. A gente tem, em 1909, a contratação de uma missão do Exército para treinar a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. A gente tem, em 1912, a contratação de uma missão militar suíça para treinar a Polícia Militar de Minas Gerais. Isso tudo no âmbito militar. Na Polícia Civil, ao longo do começo do século XX, que começam a surgir as escolas de polícia baseadas nas teorias extremamente racistas do positivismo criminal, aquelas coisas que quem já fez direito já ouviu na faculdade, né, do Lombroso, né, de que algumas raças são mais propensas ao crime, né, toda aquela baboseira racista que o direito já deixou para trás, já enterrou, né, essas teorias há muito tempo. E também, vejam só, em 1924, ainda na República Velha, que surge o primeiro DEOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social. Olha só, o DOPS não surgiu nem na ditadura militar, nem na ditadura de Getúlio Vargas. O DOPS surge mais antigo ainda, o DOPS surge ainda na República Velha. Mostrando um pouco como a história da polícia ela é completamente voltada a essa questão do controle social, do controle político sobre as camadas que eram chamadas as classes perigosas, vamos dizer assim. E aí vocês podem me perguntar, mas, Almir, todo esse desenvolvimento policial, ele serviu a quê? Eles não prendiam ladrões, eles não prendiam homicidas, essa polícia estava trabalhando para quê? Enfim, olha, para a polícia militar, para vocês terem uma ideia, até hoje o brasão da polícia militar ele tem algumas estrelas que representam fatos históricos. Um desses fatos históricos é a repressão da polícia militar à greve geral de 1917. Está no brasão da PM, é uma estrela no brasão da PM paulista. As polícias militares, até então, elas ficavam mais aquarteladas e eram chamadas a agir para movimentos de grande vulto. Elas não eram uma polícia do cotidiano. E a polícia do cotidiano era a polícia civil, que agia junto com as guardas civis nesse policiamento cotidiano que a gente vê nas ruas, no policiamento ostensivo e na persecução criminal. E quem a polícia civil prendia? Ladrões, homicidas? A gente tem poucos dados até hoje, dados carcerários no Brasil. É muito difícil fazer esse levantamento de dados carcerários, mas a gente tem alguns números que apontam qual era essa realidade. Para vocês terem uma ideia,
Em São Paulo, entre 1892 e 1916, mais de 80% das prisões efetuadas pela polícia foram por motivos de vadiagem, quebra de posturas municipais, averiguações de suspeitos ou termos de bem-viver e segurança, que era uma forma de prisão sumária, em que o preso sequer era julgado. Ou seja, a gente não está falando de uma polícia que foi nascida para reprimir roubos, a gente não está falando de uma polícia que foi nascida para reprimir homicídios, crimes sexuais, a gente está falando de uma polícia que nasceu para a manutenção de uma ordem burguesa, uma ordem liberal. Vargas vai, eu não sei se eu já passei do tempo, eu vou passar só um pouquinho mais, então, por favor. Vargas vai, com a sua política nacional, expandir esse formato policial para todo o país, porque até então essa arquitetura policial se limitava aos grandes centros urbanos. Vargas vai levar isso ao Nordeste, vai levar isso ao Norte, vai levar isso ao interior do país. No breve período democrático que a gente vive entre 1945 e 1964, nenhuma reforma policial é feita. O país, apesar de todos os contrapesos de um Estado democrático de direito, continua convivendo com essas formas arcaicas de policiamento, com essas formas que foram criadas no Império ainda de policiamento, e a gente acaba pagando um preço por isso. Em 1964, essas mesmas polícias que não foram tocadas num período de Estado democrático de direito acabam auxiliando as Forças Armadas, os militares, no golpe de 64 e instauram uma ditadura no país. E aí eu só queria rapidinho quebrar o segundo mito, já que eu falei, para não ficar sem falar desse ponto também, para quebrar aquele segundo mito de que não foi a ditadura militar que criou a polícia militar. Há uma verdade um pouco nesse mito, há um porquê da gente repetir esse mito. A polícia militar, a ditadura militar, ela não cria a polícia militar, mas ela militariza o cotidiano do trabalho policial no país. Também por uma coincidência de datas, né? Em 67, a gente tem o primeiro registro de movimentos armados contra a ditadura. Em 68, a gente tem aqueles grandes protestos estudantis e sindicais nas ruas. Né? As ruas são tomadas por pessoas que querem o fim da ditadura. E a gente lembra muito de uma das respostas a 68, que é o AI-5, que vem em dezembro desse mesmo ano, mas a gente esquece de uma segunda resposta, o decreto 667 de 1969. Esse decreto, o que ele faz? Esse decreto declara que, a partir daquele dia, o policiamento ostensivo, ou seja, o policiamento de rua, aquele policiamento que você abre a porta da sua casa e você se depara com um policial na rua, a partir desse decreto, o policiamento ostensivo vai ser exclusivo das polícias militares. Ou seja, o policiamento do nosso cotidiano, o policial que, quando você sai às ruas e dá de cara com ele, o policial que você vai procurar no momento que você precisa, esse policial, a partir desse decreto, vai ser um militar. A redemocratização acontece da forma como todos nós conhecemos, né, de uma forma também lenta, de uma forma gradual. Na questão da segurança pública, a nossa Constituinte, ela conseguiu até piorar a situação, porque ela constitucionalizou essa arquitetura policial criada pela ditadura. Pelo menos na ditadura ela não era constitucional. Em 88 ela passa a ser constitucional. E os militares, de certa forma, se preparam para conviver com a democracia. Se preparam para deixar um pouco desse estado de exceção convivendo com a nossa democracia. Com o decreto de 1983, em que eles reafirmam que o policiamento ostensivo vai continuar sendo uma exclusividade da polícia militar, e não só isso. Todo mundo aqui, em 2013, lembra da palavra P2. P2, né, os policiais infiltrados. É um termo oficial, P2. P2 é a divisão da polícia militar que trabalha com inteligência, que trabalha com policiais infiltrados no crime organizado e em movimentos sociais. Talvez, não sei se possa ter algum aqui hoje, inclusive. Né? E esse decreto não só... Um salve para os P2 de plantão aqui.
Isso já aconteceu uma vez, inclusive. Esse decreto, ele não só reafirma a ostensividade como algo exclusivo da PM, como diz que a P2 da Polícia Militar, de todas as polícias militares do Brasil, vão estar subordinadas ao Exército Nacional. Ou seja, o maior sistema de inteligência policial do país, que não é a ABIN, não é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil, o maior sistema de inteligência policial do país é a P2, porque é a P2 que está todo dia na rua, é a P2 que está infiltrada em todo o movimento social do país, está subordinada ao Exército Nacional. Toda informação da P2, toda informação da PM é mandada diretamente ao Exército Nacional. Eu vou finalizando a minha palavra por aqui, fico aberto aí depois às perguntas. Isso é só uma parte do que eu trago no meu livro, né? Lá tem muito mais da história das polícias, mas eu quis trazer um pouco assim, como há uma normalidade na violência de 2013. A violência de 2013 era algo esperado, porque nunca na nossa história a polícia agiu de outra forma. A polícia simplesmente fez aquilo que ela fez em toda a sua história. Muito obrigado, Almir. Vou passar agora a palavra para a Ana Cláudia Mielck. Esqueci de falar para vocês, mas 2 dos convidados que estavam previstos, o Sérgio Silva e a Gabriele Abreu, não puderam vir, tiveram problemas pessoais, e aí a gente, de última hora, sequestrou aqui, o Almir teve a ideia de sequestrar aqui a Ana Cláudia, que muito gentilmente cedeu à nossa pressão e topou participar aqui, de última hora mesmo, ficou sabendo a coisa de 15 minutos que ela ia estar aqui debatendo com a gente. Então, agradeço muito a Ana por ter topado isso de última hora. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Porque a Ana Cláudia Mielck é jornalista, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP, membro do grupo de estudo Violências em Tempos Sombrios, do Núcleo de Estudo sobre Violência da USP, e é coordenadora do Intervozes. Como coordenadora do Intervozes, ela pode falar muito sobre a questão da mídia, que também é algo essencial quando você fala de 2013. O Pedro falou um pouco sobre isso. A postura que a mídia teve, as diferentes posturas, aliás, que a mídia teve em relação aos protestos, e a maneira como ela se relacionou com a violência policial, dizem muito sobre o período. Então, eu queria que a Ana falasse um pouco sobre isso. Obrigada, Fausto. Cumprimentar o Pedro Marins e o Almir Felite pelo lançamento aí dos livros de vocês. Dizer que é verdade, eles me chamaram assim em cima da hora, então eu tentei fazer umas anotações enquanto eles falavam. Não sei se vai ter muita organização na minha fala, mas queria trazer aqui algumas contribuições. Como quem pesquisa e atua com a mídia e como quem estava, né, nas jornadas de junho de 2013. Né? Então, acho que tem uma coisa que é da pesquisa e a outra que é da experiência. Então, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Acho que a primeira questão, quando a gente fala, né, um pouco sobre mídia, é entender que, assim como, né, essa história que o Almir traz, né, da formação da polícia, em especial da Polícia Militar do Brasil, a mídia no Brasil, o que a gente chama de mídia tradicional, né, as grandes rádios e TVs e os grandes jornais, também nascem, né, de uma aliança aí com a burguesia liberal e com a defesa da ordem. Né, e talvez, inclusive, por isso, né, que a violência que se coloca no dia a dia, né, de tantas pessoas nas periferias e nas favelas do Brasil seja tão naturalizada. Embora a gente tenha visto recentemente nos programas de televisão, no jornalismo, um pouco mais sério, um pouco mais comprometido, uma tentativa um pouco, né, de questionar, né, esta violência policial no ambiente aí da periferia, né, das favelas do Brasil. Mas é algo que é absolutamente naturalizado. Né? Morrem 19 pessoas numa favela brasileira e ninguém para o Brasil em função disso. Né? Às vezes para o Brasil porque uma criança,
né, foi morta pelo casal de pais, pai e padrasto, no Rio de Janeiro, mas não para, porque 19 pessoas foram assassinadas, executadas nas periferias. E, quando a gente fala dessa relação, né, a gente olha para 2013 e vê nitidamente esta relação entre poderes midiáticos, né, o poder da mídia, e essa defesa aí da garantia da lei e da ordem que foi colocada ali nos dias daquelas jornadas de junho e que se estenderam pelo ano de 2014, em especial, né, com as tentativas dos comitês que estavam atuando, né, na defesa dos direitos das pessoas atingidas pela Copa do Mundo, continuaram e seguiram fazendo em algumas capitais do Brasil. Acho que o primeiro elemento, o Pedro, inclusive, já citou na fala dele, né? A própria mídia, ela tem um papel central ali durante as manifestações de 2013 ao criminalizar o movimento social. Então, havia todo um procedimento, né, de criminalização das pessoas que estavam presentes nas ruas, que estavam protestando. Inclusive, né, a gente até criou, na época, um jargão, né, tem as pessoas, tem os manifestantes e tem os vândalos, né, porque a maior parte dos jornais, né, tratava assim. De início, tratou todo mundo como vândalo, né, e depois de um determinado momento, ali pelo dia 20 de junho, começa a tratar os manifestantes legais e de família, né, e aquelas pessoas que eram os vândalos e que deveriam ser combatidos. Mas um dos momentos cruciais desse processo foi justamente o editorial da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo. Não por acaso, dois grupos de mídia tradicionais, né, ligados à elite brasileira, em especial o Estado de São Paulo, que pediam, né, maior repressão, que o governo do Estado de São Paulo pusesse fim àquela baderna que estava acontecendo nas ruas. E isso ocasionou, né, um dos momentos mais violentos, né, dentro das jornadas de junho, que foi justamente o episódio que o Pedro citou, né, na descida ali da Consolação, e que, infelizmente, vitimou muitos colegas jornalistas. E a minha análise, né, pode parecer até rancorosa, mas é de que a mídia ela só revê a sua posição, inclusive, a partir daquele momento, porque repórteres da Folha, repórteres da Globo, cinegrafistas, fotógrafos foram atingidos pelas balas de borracha e por cacetetes da Polícia Militar. Então, não foi uma decisão política ou por entender que as manifestações eram legítimas, mas foi uma decisão que não podia não ser tomada diante de uma violência que atingia jornalistas, né? E jornalistas, vocês sabem, dentro dos padrões internacionais de direitos humanos, eles têm uma série de prerrogativas e de defesas, justamente por estarem em lugares de conflito, né, por fazerem matérias investigativas, por estarem em regiões de guerra. Então, ferir a liberdade de imprensa, atingindo aqueles jornalistas, foi, de fato, um ponto grave, né, dentro da conjuntura e do cenário do próprio liberalismo que a gente vive no Brasil. Então, não tinha como, né, principalmente a Rede Globo, não recuar diante dessa violência que estava acontecendo ali. E aí eu fico pensando um pouco, né, nessa aliança entre mídia e forças de segurança, forças policiais, e pensando um pouco, né, inclusive nas falas que me antecederam, né, sobre como o Pacto da República, né, ele foi implodido ali naquele momento, e eu fiquei pensando um pouco, né, como que a gente chegou ao golpe militar, ao golpe de 2016, do Michel Temer, e depois a eleição do Bolsonaro. E uma das coisas que a gente pesquisa muito no Intervozes, e que tem relação direta com isso, é essa relação, por exemplo, entre os programas policiais, que nós apelidamos, né, de policialescos, com a violência, não, com o aparato repressivo,
né, uma aliança entre mídia e forças de segurança pública. Então, para vocês terem uma ideia, em 2003, quando a gente olhou para isso pela primeira vez, o Brasil tinha um número de programas policiais desse tipo, da Atena, Marcelo Rezende e companhia, que cabiam em apenas uma mão. Em 2015, quando nós fizemos uma outra pesquisa para averiguar um pouco o discurso desses programas, e o que a gente averigou é que esses programas trazem exatamente essa naturalização da violência policial, mais do que a naturalização, a legitimação dela, porque eles legitimam, por exemplo, o discurso de pena de morte no Brasil sem haver pena de morte no Brasil. Então, o bandido bom é o bandido morto. Eles legitimam o superencarceramento em massa. Então, hoje, a gente tem mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, e eles estão lá legitimando isso 5, 6, 7 horas por dia na TV, porque quem acha que esses programas têm 1 ou 2 horas de duração, basta ir para uma cidade, para uma capital fora do eixo sudeste, que vai perceber que não é bem assim. Tem cidades, por exemplo, como Fortaleza e Salvador, que tem 5 programas desse competindo entre si. Então, em 2015, quando a gente olhou para os programas policialescos novamente, a gente percebeu que em todas as capitais do Brasil existia pelo menos 2 desses programas, um ligado ao SBT e um ligado à Record, programas locais, né, que automaticamente reproduzem os programas nacionais naquela faixa de horário nobre, ali das 6, 7 horas da noite. E por que eu estou falando isso? Porque essa ideia da violência, né, e de um Estado autoritário e de um Estado punitivista, ela é cotidianamente, né, naturalizada nesses programas de TV, nesses programas policiais. Então, não me surpreende, né, que, quando o Pedro e a Almir falam dessa naturalização, olhando para 2013, e que a gente olha, inclusive, para o editorial de Estadão e de Folha, naquele 13 de junho, eles pedindo maior repressão, né, não me surpreende isso, porque nós vivemos num Estado que legitima isso todos os dias. Todos os dias. E as consequências nós sabemos quais são, né? É o genocídio da juventude negra, é o encarceramento em massa, é o uso abusivo, né, sem mandato policial, em favelas e periferias, né? Então, todos, pelo menos nós que estamos aqui, já sabemos disso. E eu queria trazer essa esfera da mídia para compor um pouco esse debate, porque eu acho que, assim como a polícia nasceu, né, dessa aliança aí, né, com o liberalismo, com a burguesia liberal, a imprensa também nasceu. A televisão brasileira também nasceu. E está lá até hoje, né? Roberto Marinho, né, apoiou a ditadura militar, né? Aliás, uma das grandes vitórias, conquistas de 2013, foi fazer o William Bonner ler ao vivo no Jornal Nacional, acho que em setembro ou outubro daquele ano, o editorial de O Globo, o editorial do Grupo Globo, fazendo a meia-culpa, né, e dizendo que tinha sido um erro apoiar a ditadura. E eles não fizeram isso por acaso, eles fizeram porque nas ruas, enquanto as manifestações ainda estavam, digamos, no campo da esquerda, um dos alvos das manifestações era a Rede Globo. É impressionante como as coisas, às vezes, mudam, né, porque a direita conseguiu se apropriar dessa nossa agenda. Nós, inclusive, do Intervozes, organizamos, naquele 2013, um ato em frente à Globo, que nós fizemos um escracho, não vou dizer exatamente com que tipo de materiais, porque posso criar provas contra mim, e mudamos o nome da ponte estaiada, que é Roberto Marinho, para Vladimir Herzog. Então, foi um dos atos, né, realizados em 2013, ao longo aí desse processo, dessas jornadas. E, durante, né, o trabalho da comunicação, do Intervozes, junto com outras organizações sociais que disputam a pauta, a gente levou também esse debate dos 20 centavos. Né? Então, as nossas análises eram: qual é os nossos 20 centavos de agora?
E a gente fez todo um mapeamento em 2013, que tem resultados, digamos assim, tem consequências até hoje, que foi um mapeamento sobre quem são os políticos donos da mídia. Né? E aí nós levamos para os atos, colamos alguns lambe-lambes com a cara de alguns políticos, senadores e deputados federais brasileiros, governadores, que são concessionários, né, de grandes impérios, né, de rádio e televisão no Brasil. Então, a gente utilizou um pouco as jornadas de junho para também capilarizar essa agenda, que era uma agenda ainda muito restrita, né, ao campo de quem discute a comunicação, de quem dos movimentos que debatem comunicação, e isso tem consequências até hoje. O Baleia Rossi, aqui de São Paulo, por exemplo, ele perde a concessão da rádio dele em função de uma ação que nasce ali desse movimento ali de 2013. Então, para terminar, além de falar dessa aliança entre as forças de segurança e a mídia, como isso se reverbera também na política, né? Porque estes programas policialescos, que tomaram conta do Brasil, eles são grandes produtores de parlamentares, e governadores e prefeitos. Então, só na última eleição, em 2022, agora, foram 43 mapeados em 14 estados. 43 apresentadores de programas policialescos com discurso militarizado, autoritário, punitivista, concorrendo nas eleições. 9 deles foram eleitos e representam aí uma parcela da sociedade na Câmara Federal. Então, para a gente ver que a gente não combate a violência policial só no debate sobre desmilitarização. A gente tem que fazer debate de regulação de mídia, a gente tem que fazer debate de novos representantes na política, porque não dá também para cada vez mais os policiais militares serem candidatos nas eleições. O ano passado, São Paulo bateu o recorde, inclusive, dado, inclusive, levantado pelo Almir. O maior número de policiais militares até então, desde do fim da ditadura, foi em 2022. E isso é prejudicial para a democracia, não tenham dúvida disso. Então, é o que eu queria trazer hoje. Muito obrigado, Ana.